Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 16 de maio de 2019. Estamos com o alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na mensagem 3, na semana 3, A Vida do Corpo. Senhor Jesus. Para a gente poder aproveitar melhor essa palavra, a gente precisa ir diante do Senhor, orar ao Senhor para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer transmitir para nós por meio da palavra, Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, na leitura bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 6, Senhor Jesus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Senhor Jesus. Agora capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. Senhor Jesus. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, renovar a mente para desfrutar de transformação. Senhor Jesus. O serviço ao Senhor apraz a Deus, quando apresentamos o corpo como sacrifício vivo e santo, e somos transformados pela renovação da nossa mente. Uma mente velha, posta na carne, no velho homem, é um entrave para o avanço da vida da igreja. Principalmente os irmãos líderes, para servir, precisam ter a mente renovada constantemente. Não podemos servir com a mentalidade de 10, 20 anos atrás. Nossa mente deve ser renovada para andarmos no Espírito. Não podemos parar no tempo. A mente na carne dá para a morte, mas a mente colocada no Espírito para a vida e paz. Senhor Jesus. A mente renovada dá início ao processo de transformação, a mudança de forma. Todavia, não é forma exterior, é mudança de conteúdo no interior. Na vida da igreja, Deus injeta sua natureza e seus elementos divinos e santos em nós, para substituir a velha natureza de Adão. Assim, teremos uma mente sempre renovada, submissa e seremos sensíveis ao Espírito. Quem serve ao Senhor tem de ser sensível ao Espírito. Caso contrário, não experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus. A graça de Deus nos alcançou. Não há por que pensarmos de nós além do que convém. Sejamos moderados, de acordo com a medida da fé que o Senhor nos deu. Se pensarmos de nós mesmos além do que convém, haverá dissensão e divergência em nosso meio, por causa de opiniões. Pensar com moderação é considerar os outros superiores a si mesmo, de acordo com a medida da fé. Essa medida refere-se a quanto do elemento de Deus foi trabalhado, dispensado e constituído em nós. Se soubermos qual é a medida de nossa fé, clamaremos pela misericórdia de Deus, pois ainda temos muito a crescer. Senhor Jesus.
para viver a vida da igreja adequada. Ninguém deve pensar de si além da conta. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Temos a tendência de medir os outros segundo nossa régua. Naquilo que sou forte, exijo que os outros também sejam. Isso não está correto, pois cada membro tem sua função. Ó Senhor Jesus, no corpo nem todos são olhos, nem todos são ouvidos, nem todos são pés. Graças ao Senhor, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Somos membros uns dos outros, todos são importantes. Se algum irmão ainda não desenvolveu totalmente sua função, em vez de criticar ou condenar, você deve ajudá-lo a desenvolver sua função. Todos têm função no corpo. Os líderes das igrejas devem promover o funcionamento dos irmãos. Todos os membros têm de estar encabeçados, obedientes ao comando da cabeça, obedientes à autoridade estabelecida por Deus na igreja. Senhor Jesus, quem é líder deve abrir espaço para que outros irmãos encontrem sua devida função e sirvam alegremente. Essa renovação introduzirá pessoas novas e gerará um ambiente de aperfeiçoamento. Por sua vez, os aperfeiçoados devem aprender a reconhecer a autoridade, pois quem não aprende a lição de submissão não tem a bênção do Senhor. Ademais, isso traz equilíbrio e harmonia para a igreja, fazendo com que o corpo de Cristo funcione muito melhor. Obtenha essa realidade. O Senhor iniciará um novo ciclo em nosso meio. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Muitas pessoas acham que a questão de autoridade é simplesmente chegar e saber delegar, saber mandar, saber colocar os pingos nos is. Ó Senhor Jesus. Mas aqui o Senhor mostra para nós que é um princípio. Não há autoridade na igreja, não há autoridade de Deus nessa terra se não há submissão em nós. Então, para a gente poder ser autoridade, a gente precisa ser um exemplo de submissão. E você, por ser submisso ao Senhor, você reconhece que você ainda tem muito para crescer. Falta muito ainda, muitos requisitos de Deus ainda. Ó Senhor Jesus, então você aprende a ter misericórdia dos outros. Você aprende a não exigir dos outros, mas exigir de si mesmo. A gente precisa ter misericórdia, como a gente viu no texto de ontem. A gente precisa ter misericórdia e compaixão. A compaixão é um passo além. Senhor Jesus, se colocar no lugar da pessoa. Então a gente tem que lembrar o estado que a gente estava um tempo atrás. Ó Senhor Jesus. E tem coisas que às vezes são mais fáceis para nós. Agora já para outros é mais difícil. E tem coisas que é difícil para nós e para outros já é mais simples. Senhor Jesus. Então a gente não deve ficar colocando carga sobre os outros. Mas como o próprio Senhor nos ensinou, a gente precisa aprender a colocar tudo diante do Senhor. Colocar sobre Ele as nossas ansiedades, nossos pesos, nossas cargas. O ser humano não foi feito para tomar decisões sozinhos. Por isso que a gente precisa ter comunhão com o Senhor, levar cada um a conhecer o seu lugar, para que todos cooperem. A gente precisa cooperar uns com os outros. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ter preocupação, ter compaixão, ter misericórdia uns dos outros, nos preocupar, sempre em levar cada um à presença do Senhor. A gente não deve centralizar tudo em nós mesmos, colocar tudo ali ao nosso redor, Senhor Jesus, mas ensinar os irmãos a invocar o nome do Senhor, a depender do Senhor, cada um aprender a exercer aquilo que o Senhor quer. O Senhor ele dispôs os membros no corpo da maneira que lhe aprouve, da maneira que foi melhor para ele. Nem sempre isso é do nosso jeito. Hoje a gente vê, é muito mais fácil a gente ficar ali religiosamente, delegar nomes, dar nome aos bois ali, não, isso aqui vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Mas a gente vê que na igreja o encargo principal é o espiritual. A liderança ela se dá espiritualmente. Ali você vai percebendo quem está no espírito, quem está conduzindo ali as situações. Mas a gente precisa também obedecer aquelas autoridades que já foram instituídas. A gente não pode desrespeitar. É um princípio, como a gente vê, Davi ali e Saul. Saul foi considerado o primeiro rei. Ele foi chamado por Deus para ser o primeiro rei e tal. Só que Saul ele vacilou. Ele perdeu o reino por desobedecer o Senhor mais de uma vez.
né, Senhor Jesus. O Senhor foi lá, fez o quê? Ungiu Davi. Né? Davi já era rei, já tinha sido ungido por Deus. Deus já tinha entregue tudo na mão dele, mas ele não se voltava contra Saul. Né? Ele deixava que Deus lidasse com Saul. Apesar de Saul ir contra ele, né, ir em cima dele, tentar matá-lo várias vezes, né, ele teve várias oportunidades de acabar com a vida de Saul, acabar com o reinado de Saul, mas ele não fez, ele deixou isso para Deus. Isso mostra que ele respeitou ali a autoridade de Deus. Né? Saul foi constituído rei pelo Senhor, ele não podia chegar lá, não, peraí, também sou rei, agora a unção está comigo, sai fora. Né? Mostra ali um princípio espiritual para nós. Né? Tem aquele irmão ali que está na igreja ali, liderança e tal, mas ele pode de repente não estar bem espiritualmente. Mas você, por estar bem espiritualmente, por Senhor entregar algo na sua mão, você precisa continuar, né, ali em submissão, né? Como tocou aqui, né? Não pense de si além do que convém. Né? O Senhor entregou para você uma função, e o ser humano ele tem essa tendência, né? Faz parte da alma caída do homem, né? Do corpo do pecado, o homem querer aparecer, né? Ele se ensoberbecer, ele querer exaltar o próprio nome. É um princípio satânico, né? A gente já viu isso desde o princípio. A gente já viu aqui no canal várias vezes, né? A história da Torre de Babel, né? E por aí vai. O homem sempre tem essa tendência de querer se exaltar, querer centralizar as coisas ao seu redor, querer fazer tudo, né? Porque as coisas vão ser feitas do jeito dele, né? Com a régua dele, né? Senhor Jesus, com a maneira dele de medir. E tem muitas pessoas que se sentem confortáveis assim. Se eu só ficar ali fazendo, eu não preciso ficar buscando o Senhor, né? Eu vivo a minha vida aqui, o outro vem lá, fala, eu faço, acabou. Né? Mas isso não é a vida da igreja, né? A vida do corpo é cada um dentro da sua função, mas recebendo a vida do corpo, né? A vida que vem do Senhor, né? A vida que vem a seiva, né? Da raiz, né? Ó Senhor Jesus. Então, o que a gente precisa aprender, né? E levar todos os irmãos também a aprender o mesmo, é a depender do Senhor todos os dias. Né? A gente não pode estar com os irmãos todos os dias, né? Todo o tempo. E se a gente não aprender a viver no Espírito todo o tempo, né? A malícia de Satanás, né? Ali, né? A artimanha dos homens que induzem ao erro, ela vai entrando, vai penetrando aos pouquinhos. Né? Quando toca nessa palavra, né? A artimanha dos homens com que induzem ao erro. Não é você olhar a artimanha do outro, não. É a sua própria artimanha, o seu jeitinho. Né? O ser humano sempre quer dar um jeitinho. Né? Mas a gente precisa aprender a ser submisso ao Senhor. Né? Conforme a gente vai se submetendo, né? Aprendendo a obedecer ao Senhor naquilo que Ele quer, Ele vai nos constituindo, né? De peso, de dignidade, né? Com a glória dEle. É isso que a gente precisa, dos elementos divinos. Né? Como tocou aqui, a gente precisa de uma transformação, né? A gente precisa mudar a forma, mas também a gente precisa mudar o conteúdo. Né? A gente precisa se conformar a Cristo e não ao mundo. Né? E o nosso conteúdo, né? Aquilo que rege o nosso viver, né? Aquilo que é a nossa vida interior, né? Que é o nosso ego, né? A nossa pessoa, né? Senhor Jesus, a nossa alma ela precisa ser transformada. O nosso conteúdo, as nossas diretrizes precisam mudar, né? Senhor Jesus. Por isso o Senhor está mostrando para nós que é importante a gente renovar a mente, né? Renovar no espírito do vosso entendimento. Por isso que é importante a gente sempre pedir ao Senhor, né? Espírito de sabedoria e de revelação, para que o Senhor possa nos renovar. É importante que a gente esteja sendo renovado constantemente. Às vezes acontece que vem algo novo, a pessoa se renova, aí depois se apega, não consegue largar aquilo ali. E aí fica ali, né? Naquela religião ali que ela criou para si mesma. Senhor, não, isso aqui é fácil, isso aqui é confortável para mim, mesmo que seja difícil para todo mundo, mas eu vou impor isso aqui porque isso aqui é muito bom para mim. Senhor Jesus, o Senhor avançou, o Senhor vai avançando. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente aprender a nos apresentar diante do Senhor, né? E como ele tocou, né? Na medida da fé. Se você vai vendo o que é a fé, né? Aquilo que o próprio Deus tem dispensado para nós. Aí você vai olhando, né? Você vai vendo o seu viver, né? Os seus pensamentos, sua vida interior, e vai comparando com aquilo que Deus tem mostrado, você vai ver, falta muita coisa ainda. Ó Senhor Jesus, então você vai ter esse sentimento de simplicidade, né? De querer fazer com que todos os irmãos funcionem, né? Que todos cooperem, né? Senhor Jesus, se você estiver ali, né? Tentando fazer a vontade de Deus e os outros ali, né? Os outros irmãos ali não cooperam, você vai ter uma vida muito atribulada, né? Sempre com preocupações, né? Com situações e tal, sempre preocupado com os outros, né? Preocupado com a situação da igreja e tal.
Mas quando você leva os irmãos a funcionar, a exercitar o Espírito, né, então você vai cuidar de avançar, né, fazer as coisas da igreja avançarem, porque você vai saber ali que os irmãos já sabem ali ir diante do Senhor. E aí você vai de vez em quando só, né, aparar um pouco as arestas ali, esclarecer uma situação ou outra, mas a gente vai caminhar junto, né, um fortalecendo o outro. Ó Senhor Jesus, né, às vezes é aquela situação que você está ali naquela situação, Senhor, eu não posso falhar um instante, porque o Senhor precisa de alguém para dar direção ali, né, mas quando você vê que os irmãos estão funcionando, né, não é uma questão de você se tornar agora preguiçoso, agora tem um monte de gente para dar direção, mas não, você vê que não é só uma questão de você ficar ali apenas dando direção, mas você também desfrutar um pouco, né, você receber também um pouco de refrigério, né, você receber também um pouco de consolo, um pouco de encorajamento, né, e aí, né, por isso que a Bíblia fala, né, que é melhor serem dois do que um, né, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Ó Senhor Jesus, você está mostrando para nós, né, a vida de Deus, né, na vida da igreja, ele quer infundir em nós, ele quer injetar em nós a sua vida santa, a sua natureza santa. E à medida que a gente vai deixando isso acontecer, a gente vai permitindo, a gente vai exercitando o Espírito, isso vai substituindo a velha natureza, a natureza caída, a natureza de Adão. Né? E por isso ele tocou, né? É importante a gente estar sempre indo diante do Senhor, sempre percebendo, né, os elementos novos, né, que Deus quer colocar em nós. Por isso ele fala, renova, né, o seu espírito do entendimento, para que você possa ser revestido do novo homem, criado segundo Deus, né, no padrão de Deus, né, Senhor Jesus. Mas como? Em justiça e retidão, mas que procedem da verdade. E não a sua própria, não é o seu próprio entendimento, mas aquilo que está vindo do Senhor. Então a gente não deve se apoiar na nossa própria sabedoria, né, no nosso próprio conhecimento, mas tem que se apoiar no Senhor. E quando isso acontece, você é submisso, você não precisa ficar reivindicando sua autoridade, né, o seu falar já tem peso, tem a autoridade de Deus, né, Senhor Jesus. Né, e você também produz a vontade de Deus, porque ela procede da verdade, não da sua opinião, não da sua maneira de ser franco, de falar isso e aquilo, mas realmente, né, procede da verdade. O que é a verdade? A verdade é Cristo. Né? Procedente da verdade ou seja, tudo aquilo que você procura viver, você procura levar para os irmãos, conduzem os irmãos, né, a Cristo. Então é isso que a gente tem que perceber. Eu preciso estar sendo conduzido pelo Senhor e preciso conduzir todos a Cristo, cada um no seu tempo. Preciso ter paciência, longanimidade, entender a situação de cada um, né, e procurar sempre ajudar, né, Senhor Jesus, de acordo com a fé, de acordo com aquilo que Cristo tem dispensado, né, não de acordo com a minha opinião. Então a gente precisa aprender, né, se há algo nos preocupando e tal, a gente precisa ir diante do Senhor, senão a gente vai sempre medir com a nossa régua, exigir que os outros, né, sejam fortes nos pontos em que nós somos, nas coisas que nós valorizamos, né, mas o Senhor é que dispôs, Ele é que sabe a necessidade de cada um. Né, Senhor Jesus, já compartilhei aqui, né, às vezes você vai lá, fala ali, sei lá, 20 minutos, meia hora, né, e às vezes você não consegue tocar no coração dos irmãos, tocar ali de maneira, né, adequada, né, no ponto ali. Aí de repente levanta um irmão, compartilha por 2, 3 minutos, pronto. Né, porque existe a cooperação de cada parte. O irmão ele foi lá, compreendeu aquilo que você queria ali, mas ele foi lá e colocou de uma outra forma. Uma forma mais sensível, né, que tocou melhor no espírito dos irmãos. Por isso é importante cada um. O Senhor ele sabe, né, aonde Ele dispôs cada irmão, né, a maneira de cada um, né, a maneira de Deus alcançar cada um. Né, por isso Ele está mostrando para nós, né, não podemos nos achar melhores ou maiores ou mais importantes, né, querer ser mais destacado que os outros. Nós somos apenas membros do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Todos são importantes. Né, Senhor, não podemos julgar um mais importante, né? E como ele tocou, né, se alguém ainda não desenvolveu totalmente a sua função, ao invés de criticar e condenar, o que a gente tem que fazer? Ajudar cada um a desenvolver sua função na igreja. Todos têm função, isso é importante a gente saber, né, Senhor Jesus, cada um tenha clareza, né, e a liderança precisa promover isso, né, em primeiro lugar, sendo encabeçado pelo Senhor, buscando a direção do Senhor, obediente àquilo que o Senhor quer fazer, né, Senhor Jesus. E aí, né, essa autoridade, o próprio Deus é que vai reivindicar, né, para aquele que Ele colocou ali. Então a gente não precisa, né, exigir nada das pessoas, a gente precisa realmente elevar Cristo,
né? E aí o próprio Cristo vai proporcionando o seu aumento. Então tem que abrir, né, espaço para os irmãos para servir, né? Às vezes a gente quer ficar ali com só alguns ali, né, alguns poucos ali, né, quem você pode falar, direcionar e tal, que concordam com o seu jeito e tal. E às vezes parece, não, poxa, se eu levar toda a igreja a funcionar, todos os irmãos a funcionar, vai sair do controle. Amém, é isso que Deus quer. Que fique tudo debaixo do controle e do cabeçamento dele, e não do nosso. Então a gente precisa levar cada irmão a funcionar sim. Né? Cada irmão está indo diante do Senhor, né? Senhor Jesus, cumprindo a vontade de Deus, buscando o Senhor. E aí cada um vai servir o Senhor de maneira alegre. Né? Senhor Jesus, tem serviço para todo mundo na vida da igreja. Não é uma competição, é uma cooperação. Aquilo que a gente faz, né, afeta uns aos outros. Né? Então, aquilo que vai sendo acrescentado ao corpo de Cristo, né, como vida, isso é bom para todos. Né, Senhor Jesus. Né? E como ele tocou, né, a gente vai sendo aperfeiçoado, vai sendo direcionado, né, e a gente também vai reconhecendo a autoridade. Né, e como ele tocou aqui, né, se a gente aprende a submeter, a gente tem a bênção do Senhor. Né, Senhor Jesus, isso traz para nós, né, equilíbrio, a harmonia, né, fazendo com que o corpo funcione de maneira muito melhor, né, quando você tem uma posição ali, né, diante do Senhor de humildade, né, de submeter ao Senhor, né, de reconhecer a autoridade que Deus colocou. Né, isso traz para a igreja uma nova realidade, um novo sentido, e mostra para nós também, dá para nós um novo ciclo, né, onde todos cooperam, todos veem a sua importância, né, e todos buscam o Senhor diariamente. Né, e aí é um crescimento saudável, né, o corpo crescendo em todas as suas partes de maneira proporcional. É isso que o Senhor quer. Né, Ele quer essa expressão, né, a expressão do corpo, né, por meio de cada filho de Deus. Né, ó Senhor Jesus, é assim que a gente edifica a igreja, né, e Cristo proporciona o seu próprio aumento. Né, ó Senhor Jesus. Né, cada um de nós seja encorajado, né, a ir diante do Senhor, a funcionar, né, como filho, como corpo, né, Senhor Jesus, sempre com, né, submetendo, com humildade, né, e aí, né, tudo vai correr bem, né, tudo vai correr diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.